Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de prece e radiações, de formato online. Na noite de hoje, vamos estudar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o Homem de Bem, que começa dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, vendo sentido em cada um irmão em desenvolvimento como ele próprio, para fazer todo o bem que pode. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se ele submete à vontade em todas as ocasiões. Então sabe, que o Pai faz, o que é o melhor para os seus filhos. E aí mantém sua fé em qualquer situação, submetendo-se sempre à sua vontade, que é sempre a vontade do bem. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens materiais acima dos bens temporais, porque sabe que esse futuro, depende do presente, que por sua vez é consequência de um passado. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Porque sente como uma oportunidade de crescimento espiritual, de eliminação dos seus vícios. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então coloca o amor ao próximo e a paz de consciência acima de todos os interesses e valores materiais. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventosos, os proveitos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, sente prazer em ser bom, em auxiliar o próximo, sem qualquer interesse, a não ser o de sentir-se feliz. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, é como o sol que aquece a todos sem distinção. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anatema aos que como ele não pensam, de respeitar, então, a opinião de todos, como o é por Deus, que a deu aos seus filhos para que eles fossem, os conquistadores da perfeição e da felicidade. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele prejudica o outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira. Quando poder evitar, falta o dever de amor o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, a caridade, ela manda fazer somente o que pode beneficiar, ou seja, o bem. Não alimenta o ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que o perdoado lhe será conforme haver perdoado. Então, sempre confiante no amor e na justiça de Deus a quem cabe julgar seus filhos. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, pensa na sua própria perfeição também, E age para com eles como gostaria que agissem para consigo. E também nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios,
nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, pensa nas suas imperfeições. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Tá? Então ele trabalha, pois, em direção a essa meta, procurando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, com perseverança, com paciência, com confiança em Deus e em si mesmo, vigiando e orando, como ensinou Jesus. Então, na procura, né? Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos. A expensas de outrem, aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Então, ressalta as vantagens e os progressos dos demais, e não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Também, né, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, e sabe que é um depósito que terá que prestar contas, né? E se a ordem social colocou sob seus mandos outros homens, trate-os com bondade, com benevolência e com respeito, né? O subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente, né? Então, finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus, né? Então, como vemos, né, a regra básica do viver de um homem de bem é fazer os outros o que desejar para si. Então, esforcemo-nos, pois, para sermos todas pessoas de bem que buscam o melhor para nós e para os demais. Então, para finalizar, uma mensagem do nosso irmão André Luiz, que diz o seguinte: viva o presente, agindo e servindo com fé e também com alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisa viver o hoje. Então, que todos irmãos e irmãs tenham uma ótima noite, que assim seja. Que Deus, que Jesus nos abençoe.